Bom, mais uma aula trazendo para vocês aqui, tá? Essa é a nossa terceira aula. Terceira aula. Deixa eu voltar aqui. Hoje nós vamos falar sobre fonologia ainda, certo? Encontros consonantais. E aqui a gente vai ver que existem os encontros consonantais perfeitos e os imperfeitos. Além disso, também vamos falar sobre dígrafo, certo? Primeira tela. Vamos a ela aqui. Então, encontro consonantal, tá? Da mesma forma que a gente viu o quê? O quê? O que é um encontro, gente? O que é um encontro? É isso aqui, ó. Ó, o encontro, a gente viu na aula passada, o encontro vocálico. A gente viu o encontro, que era o quê? Nada mais, nada menos que sempre que uma vogal estiver ao lado da outra na palavra, tá? Sempre que uma vogal estiver ao lado da outra na palavra, você tem encontros vocálicos, certo? Então, encontro é isso, tá? Várias palavras aqui, por exemplo, ó. Restaurante, ou seja, aqui, ó, nessa parte, você tem um encontro vocálico, ou seja, uma vogalzinha ao lado da outra, certo? Uma vogalzinha ao lado da outra, beleza? Isso é o encontro vocálico. E o que seria o encontro consonantal? O que seria o encontro consonantal? Tá? É justamente isso aqui, ó. É o encontro de sons consonantais. Vocês sabem muito bem o que é um som consonantal. São as consoantes. Veja, eu nunca vou me esquecer. Som. Ou seja, se é som, olha para cá. Se é som, preste atenção. É na hora da pronúncia. Veja, na aula ao vivo, muitas vezes não dá para... O pessoal não entende. Gente, o encontro consonantal não é visual. O encontro consonantal não é visual. Vou botar aqui. Encontro consonantal não é visual. Encontro. Nem o encontro consonantal, nem o encontro vocal. Encontro consonantal não é visual. Ou seja, vírgula, você não vê na escrita, e sim na pronúncia. Preste atenção. Você não vê na hora da escrita, e sim na pronúncia. Ou seja, aí eu vou lá, aí tal. Aí a gente vai. Então, a palavra campo. Aí eu pergunto, tem um encontro consonantal aqui? Aí os alunos respondem, tem, Nelson. Onde? Olha aqui, ó, uma vogal, uma consoante ao lado da outra. Tá certo? Não, porque não é assim. Ó, aqui você tem sim uma consoante ao lado da outra, mas o encontro consonantal a gente não vê na escrita. Não é na escrita que a gente vê o encontro consonantal, é onde? É na pronúncia, ou seja, você precisa saber, você precisa ver se, somente se, o som dessas duas letras, ó, olha só aqui, ó, o som dessas duas letras está saindo, está sendo pronunciado o som dessas duas letras. Se estiver sendo pronunciado o som dessas duas letras, você tem um encontro consonantal.
Caso não esteja sendo pronunciado o som dessas letras, você não tem um encontro consonantal. É o caso aqui, ó. Por exemplo, essa letra M, a letra M, ela é usada assim, ó. Ma. Aqui nessa palavra você faz esse que é o M, ó, o som do M. Tem aqui o ma, me, mi, mo, mu. Não tem. Ou seja, esse N não tem, som. Ele serve apenas para quê? Para nasalizar. Ele serve apenas para nasalizar. Can, ó, você bota o nariz. Can, se você botar o dedinho no nariz, você vê ele vibrando. Can, ou seja, ele é apenas nasal. Ele é apenas nasal, não tem som. Ele apenas serve para nasalizar, ou seja, se o M não tem som, tá? Aqui você não tem um encontro consonantal. E quando é que tem? Vamos ver. Vamos ver. Deixa eu apagar aqui umas coisinhas. Pronto. Continuando. O encontro consonantal, ele pode ser classificado de acordo com como ele se apresenta, tá? Como é que ele se apresenta? Duas maneiras aqui, ó. Então, isso aqui significa o seguinte. Deixa eu botar aqui para a gente contextualizar. Então, o encontro consonantal, ele é um encontro, ele pode ser perfeito, tá? Versus imperfeito, beleza? O encontro consonantal ele pode ser perfeito ou imperfeito, certo? Então, a gente vai ver. Então, aqui, ó. Encontro consonantal. Encontro consonantal pode ser, certo? Perfeito ou imperfeito. Vamos deixar aqui, isso aqui. Então, encontro consonantal pode ser perfeito ou imperfeito, tá? Simples, bem simples. Aí, ó. Encontro consonantal perfeito. Quando é que um encontro consonantal é perfeito? Tá? Preste atenção. Então, tem duas consoantes, uma ao lado da outra, beleza. Primeira coisa que eu preciso. Essas duas consoantes, elas permanecem com seu som natural? Aí, sim, tá saindo o som, né? Olha só. Olha a palavra teste, por exemplo. Teste. Palavra teste, você tem aqui ó, um S, não é isso? Você tem um S ao lado de um T. Olha só aqui. Então, aqui você tem uma consoante ao lado da outra, um encontro consonantal. Certo? Certo. Mas primeiro você tem que analisar o quê? Você tem que ver aqui é o seguinte. Ó. O som desse S sai? Sim. Faz o sh, não faz? Tess. Tess. Sim, sai o som. O som do T sai? Sim, também sai. Sai o som do T. Tá? Sai o som do T. Ou seja, aqui de fato você tem um encontro consonantal porque eles são pronunciados. Pronunciados. Coloque na sua cabeça. Encontro consonantal significa pronúncia, beleza? Aí pronto. Aí quando você tem aqui, ó, uma consoante ao lado da outra, você pode ter dois casos. Tá? Número 1, sílabas diferentes. Então, ó, primeiro caso. Sílaba diferente. Então, pode ter sílaba diferente. Ou número 2, pode ter sílaba igual. Ou seja, aqui já entra outro conceito. Então, para eu saber se é perfeito ou imperfeito,
eu vou ter que saber que caso é esse, sílaba diferente ou sílaba igual. O perfeito, tá? O perfeito é na sílaba igual, ou seja, esse encontro ele está na mesma sílaba. Mesma sílaba, tá? O encontro consonantal perfeito, ele sempre vai estar na mesma sílaba, tá? Ah, Nelson, então eu tenho que saber separação silábica, sim ou não? Sim. Inclusive é assunto da aula, da próxima aula, certo? Então olha para cá. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui, então, olha só as palavras. Nessas palavras aí tem encontros consonantais. Primeira coisa que a gente tem que fazer é, vamos separar a palavra problema. Então, problema. Beleza? Então, aqui, ó, psicologia. Psi, né? Ó, lembram da aula passada? Por que esse final ficou separado? Responde para mim. Por que esse final ficou separado? Porque aqui não tem acento. Concordam comigo? Essa aqui não tem acento, fica separado. E vamos separar a palavra pedra. Então, pedra. Pronto, separamos. Bonitinho, tá aqui. Show. Bom, aí vamos para cá. Show de bola. Vamos pegar aqui. Deixa eu pegar uma cozinha aqui para a gente fazer. Olha para cá, então. Cadê as consoantes uma ao lado da outra? Tá aqui. Uma consoante ao lado da outra. Tá aqui também uma consoante ao lado da outra. Aqui você tem uma consoante ao lado da outra. E aqui você não tem. Aqui você tem uma consoante ao lado da outra. Pronto. Agora sim a gente vai avaliar que caso é esse. Veja. Esses casos que eu selecionei ali de uma consoante ao lado da outra, é esse aqui, ó, tá? Mesma sílaba. Estão na mesma sílaba. Estão na mesma sílaba. Ou seja, se estão na mesma sílaba, eles são encontros consonantais o quê? Perfeitos. Encontros consonantais perfeitos. Então, mesma sílaba. Tcharam! Um encontro consonantal perfeito. Olha só o pro, tá vendo? Esse blém aqui, ó, também, ó, mesma sílaba, blém. O B e o L na mesma sílaba, tá? Esse psi, mesma coisa, certo? O P e o S na mesma sílaba, ou seja, eu tenho duas consoantes, uma ao lado da outra na mesma sílaba. E aqui em pedra também. Uma consoante ao lado da outra na mesma sílaba. Como é o nome disso? Desse encontro consonantal que está na mesma sílaba? Encontro consonantal perfeito. Encontro consonantal perfeito. Beleza? Tranquilo? 3 segundos para vocês copiarem, ou então pausa o vídeo agora, que a gente vai continuar. Bom, vamos lá, continuar. Então, essa parte aí tá tranquila. Os imperfeitos, tá? Imperfeito, quando é que é o imperfeito? É quando tem na sílaba diferente. Então, sílaba, ó, sílaba diferente. Diferente. Então, na sílaba diferente, eu chamo de imperfeito. Vamos fazer a separação silábica, bonitinha. Tá aqui, palavra digno. Vamos fazer bem legal. Digno, tá? Digno. Mais uma. A palavra perfeito. Perfeito. E a palavra artista. Artista. Ótimo. Deixa eu botar azul. Deixa eu ficar melhor.
Então, vamos analisar. Vai analisando para mim, por favor, aí, já, de cara. Deixa eu ver se eu consigo mudar a cor. Consegui. Pronto, vai analisando de cara aí, cadê os encontros consonantais? Certo? Bora lá? Cadê os encontros consonantais? Achei, né? Assim, tá um aqui, ó. Tá um aqui, ó. Tá? Não é isso? Deixa eu botar outra cor. Então, olha o encontro consonantal aqui, né, senhor? Ó. Isso. Cadê o encontro consonantal desse aqui? Uma vogalzinha depois da outra. Ou, desculpa, uma consoante depois da outra. Tá aqui, professor. Ó. Tá aqui. E dessa aqui, ó, na palavra artista. Tá aqui, ó, uma consoante depois da outra. Aqui você tem dois, ó. Tá? Você tem dois. Consoante ao lado da outra, né? Um consoante depois da outra. Consoante depois da outra. Aí preste atenção. Aí aqui você está vendo claramente que esse G e esse N estão em sílabas separadas. Estão em sílabas separadas. Este R e este F estão em sílabas separadas. Este R e este T, tá? Sílabas separadas. E este S aqui, depois com este T, sílabas separadas também. Então, esse aqui já é um caso diferente. Esse aqui é o caso de encontro consonantal imperfeito. Imperfeito, tá? Então, se ele é imperfeito, é porque na hora da separação silábica fica um encontro. Fica uma consoante para cá e uma consoante para lá. Certinho? Vamos lá. Tranquilo. Dúvidas? Qualquer coisa você escreve aí no comentário. Certo? Então, encontro é uma consoante ao lado da outra. Quantos casos nós temos? Dois. Temos o caso da mesma sílaba igual, e temos o caso da sílaba diferente. Sílaba igual, chamamos de perfeito. Sílaba diferente, chamamos de imperfeito. Show de bola. Vamos lá. Tá? Deixa eu apagar essas marcações que eu fiz aqui. Pronto. Nos encontros consonantais, preste atenção, aqui é o show da parada. Cada consoante deve conservar o seu som próprio, característico. Por isso que eu digo, ó, por isso que a gente vem para cá. Por isso que quando você tem a palavra, essa palavra aqui, ó, ampola. Deixa eu botar ali um M, tá? Ampola. Preste atenção. Aí você vê, aqui tem o som do A? Tem, o som do A tá saindo. A. Ok? Aí aqui eu pergunto, tem o som do M aqui? Aí qual é o som característico do M? Qual é o som característico do M? Olha para cá. Vai ficar, eu sei que na tela a minha imagem está bem pequenininha, mas tenta olhar. O som do M é assim, ó. Olha a boca como fica. Ó. Faz o M, faz o Ma, por favor. Perceba o M. Ma. Veja como o M é a característica, tá? Os lábios colados e se soltam. Os lábios colados e se soltam. Ou seja, esse M aqui ele está nulo, porque ele não sai o som, nulo. Este M ele está nulo. Aqui você a sua boca não. Pô. Aqui os lábios ficam juntos para o pô, mas não para o ma. Ou seja, aqui, pessoal, esse Mzinho aqui, ó, não existe. Ele não existe, tá? O som característico dele não existe. Ou seja, aqui você não tem um encontro de consoantes. Ai, não, sim,
duas consoantes ali, não tá dando. Não, filho, calma. Encontro consonantal não é para ver, não. Encontro consonantal é para você perceber com o seu ouvido, tá? Tá assim, ó. Ampola. Tem um encontro consonantal aí? Não, por quê? Porque o M não saiu. O som do M é nulo. Ele não faz mamé, mi, mo. Qual é o som do M? Você sabe. Mamé, mi, mo, mu. Tem mamé, mi, mo, mu ali? Não, não tem. Então, é como se o M não existisse. Então, olha só. A palavra sonora é assim, ó. An, po, lá. O som é assim, o som. Ou seja, eu preciso encontrar o encontro consonantal no som. Aí aqui, nessa palavra aqui, ó, o som, isso aqui é o som. Tem encontro consonantal? Não, ou seja, na palavra original também não tem. Então aqui não possui encontro, tá? Encontro consonantal. Certo? Porque cada consoante, para ter o encontro consonantal, deve conservar o seu som original. Pronto. Então, quais são os sons das letras? Tá aí, o P, o R, né, para fazer o pro, o O, o B, tá? O L, que faz assim, blé, blé, blá, blá, tá vendo? Faz o L. Aqui sim, olha só, ma. Aí aqui sim esse M faz o som de mesinho, ma, tá? Ou seja, encontro consonantal é no som. Encontro consonantal é no som. É para você fechar os olhos e perceber se tem uma consoante ao lado da outra. Afta, afta. Olha só, tem o som do A, tem o som do F, tem o som do T, tem o som do A. Afta. Tem um encontro aqui? Tem. Olha ele aqui, ó. O som desse F sai, é sonoro? Sonoro? Sim, é sonoro. O som desse T sai, é sonoro? Sim, é sonoro. Ou seja, preste atenção, você tem aí um encontro consonantal, tá? Pronto, show de bola. Aí vamos resumir aqui, antes da gente continuar. Então, vou colocar aqui. Encontro consonantal. Beleza? Tá verdinho. Verde. Ó, resumo. Encontro consonantal. Tá? Você vai botar assim o resumo. Duas consoantes, dois sons. Duas consoantes, dois sons. Certo? Duas consoantes, dois sons. Esse aqui é o segredo. O que é um encontro consonantal? Duas consoantes com dois sons. Um ao lado da outra. O encontro de duas consoantes com dois sons. Certo? Aí preste atenção. Existe o perfeito e o imperfeito. Então, existe o encontro consonantal perfeito. Existe o perfeito. Existe o imperfeito. Beleza? Encontro consonantal perfeito. Encontro consonantal imperfeito. O perfeito é como? O perfeito. Perfeito é só botar assim, ó. Mesma sílaba. Mesma sílaba. Tá? Tá aqui bonitinho, mesma sílaba. E o imperfeito? Sílabas diferentes. Sílabas diferentes. Pronto, tá aqui você tem um esqueminha para você se basear aí. Show de bola, tá? O que é um encontro consonantal? É uma consoante ao lado da outra,
sendo que as duas tem que sair o som. Beleza? As duas tem que sair o som. Duas consoantes com dois sons, tá? Por que eu estou frisando tanto isso aqui? Por que eu estou frisando tanto aqui isso? Por que eu estou frisando tanto? Porque você tem aqui outra situação, tá? Você tem a situação diversa aqui, que é essa aqui, ó. Você pode ter, tá? Você pode ter duas consoantes, ó. Duas consoantes com apenas um som. Você tem esse caso aqui, tá? Você tem o caso de duas consoantes com apenas um som. Beleza? Então, por isso que é necessário você distinguir bem. Você tem o caso de, que é esse aqui, é encontro consonantal, que é o caso de duas consoantes e o som das duas preservado, dois sons. Mas também você tem o caso aqui de duas consoantes com apenas um som, que é o que a gente vai ver exatamente neste minuto. Tá? Então, vamos lá. Deixa eu limpar aqui. Pronto. Então, olha só, é esse caso aqui. Certo? Que é o dígrafo. Pronto. Aqui a gente já entra em outra coisa. Dígrafo. Dígrafo, tá? Ocorre quando duas letras, tá? Aí aqui nós temos letras, tá? Aí eu explico. Quando duas letras apresentam um único som. Pronto, é aqui, ó. Duas letras mais apenas um som. Ó, duas letras com apenas um som, certo? Olha o exemplo aqui. Olha o exemplo, tá? De duas letras com apenas um som. Nesse caso aqui, eu tenho duas consoantes. Ó. Então, chá. Na palavra chá, eu tenho CH. Tem essa consoante e tem essa consoante. Aí, por isso que eu disse a você que você precisava prestar atenção. Gente, isso aqui é um encontro consonantal. Aí, não. Por que não? Sabe por que não? Porque o encontro de consoantes, você precisa ter dois sons. Sim ou não? Duas consoantes e dois sons. Aí, aqui, ó, a palavra chá não tem som. O H, tá? O H não tem som. O H não tem som. A letra H não tem som. Vocês já estão cansados de saber. Ou seja, dígrafo, ó, então, CH, LH e NH, você tem que fazer aí, você tem que fazer uma tatuagem no seu antebraço, dizendo, ó, sempre, sempre são dígrafos CH, LH, NH e também RR e SS. Pronto. Sempre são dígrafos, sempre são dígrafos. A gente vai ver já já. Sempre são dígrafos, sempre são dígrafos. CH, LH, NH, RR e SS. Aí, Nelson, para ser um dígrafo tem que ser como? Dígrafo é isso aqui, ó, dígrafo, tal. Duas letras, aí pode ser, aí pronto. Aí aqui no dígrafo, presta atenção, duas letras, apenas um som. Aí aqui, gente, lá no encontro consonantal, é isso que eu expliquei agora há pouco, obrigatoriamente tem que ser duas consoantes, certo? Já no dígrafo, não. Aí eu tenho, existe dígrafo, que a gente vai ver já já, existe dígrafo envolvendo vogal, certo? E aí a gente vê. Então, mas o dígrafo, qual é a noção dele? Duas letras e uma é muda, ou seja, com apenas um som. Entre as duas, uma é muda, tá? Que é o caso aqui, ó, chá. Ó, chá. O H não tem som. Então, esse H não tem som. Chá, não tem som. Telha, não tem som também.
Ninho também não tem som. Certo? Continuando. Continuando aqui. Pronto. Olha, eu disse a você que poderia ter dígrafo envolvendo vogal. Esse é o caso. Por exemplo, nessa palavra aqui, ó, GU, esse GU aqui, ó, foguete, foguete. Então, você tem esse GU e esse U é nulo, como eu já expliquei, ó. Não sai o som do U. O som desse U é nulo, ou seja, é mudo. A gente não chama de mudo. A gente chama de nulo, tá? O som do U não sai, então você tem ali para formar, ó, tá vendo? O G, para formar o G, você tem 3 letras para formar o G. Aí, ó, o Gzinho, aí você tem essa vogal, o som desse U não tem. Não tem som. Não tem som. Tá? Não tem som. Se não tem som, ou seja, aí aqui, ó, você sabe que para formar a sílaba G, esse U aqui precisa acompanhar o G, ou seja, essas duas letras aqui, ó, G e U, essas duas letras G, duas letras, tem quantos sons aqui? Duas letras tem quantos sons? Bom, o U não tem, só tem o do G, ou seja, duas letras com apenas um som. Duas letras com apenas um som. Como é o nome disso? Dígrafo. Como é o nome disso? Dígrafo. Isso é um dígrafo. Duas letras, um som. Duas letras, um som. Beleza? Duas letras, um som. Mesma coisa para a palavra quilo. Olha só a palavra quilo. Quilo. Olha só a palavra quilo. Mesmo exemplo, certo? Aqui você tem o que. Para fazer que, você sabe que esse U pertence a esse que. Ou seja, para fazer que, o som do U não sai. Aí eu pergunto a você, quando é que o som do U sai? Como é que eu sei que o som do U está saindo? O som do U sai quando você faz biquinho, né? Ó. U, se fosse quilo, quilo. Se fosse quilo, aí o som do U sairia. Como não é quilo e sim quilo, sua boca não passa nem perto de fazer o biquinho. Quilo, quilo, seus dentes estão abertos, ou seja, aqui você tem duas letras, com apenas um som. Você tem duas letras com apenas um som. Se você tem duas letras com apenas um som, como é o nome disso? Muito bem, isso é um dígrafo. Dígrafo. Dígrafo é o nome dado a essa situação aqui, quando você tem duas letras com apenas um som. Maravilha. Pronto. Aí os clássicos, que aí você já decora também. RR. Carro. Você não sai o som dos dois. Ó. É como se você estivesse escrevendo assim, ó. Carro. Tá? Carro. Tá? Ah, não, mas se escrever assim é caro. Não, mas aí é que eu estou só exemplificando para você. Não tem como você dizer carro. Carro. Não, não é carro. É carro, certo? Então, RR também sempre é dígrafo. E SS, mesma coisa. Passado. Não tem como você dizer passado, tá? Falar. Isso aqui, gente, é fenômeno da fala. Não tem como você falar e fazer assim, ó. Carro. Quantos R tem aí na fala? Só um. Assado. Quantos S tem aí na hora da fala? Só um. Ou seja, SS é dígrafo. Então vamos lá. Quais são os dígrafos que a gente já viu aqui? A gente já viu CH, já vimos LH, já vimos NH. Vimos agora também RR e vimos também SS.
Você vai colocar que esses aqui são os dígrafos fixos. Fixos, tá? Nunca deixarão de ser dígrafo. Nunca deixarão. Então, se você quiser, já coloca isso aí. Nunca deixarão de ser dígrafo. Nunca deixarão de ser dígrafo. Certo? Nunca, 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 nunca. E quando eu digo nunca, eu estou dizendo nunca. Próximo. Pronto. Aí existem outros dígrafos chamados dígrafos que não são fixos, tá? Mas, por exemplo, ó, nessa palavra aqui, ó, DC, você tem um SC. Ó. DC. DC. Então, no som C, que é esse aqui, no som C, ó, na hora que você fala, fecha os olhos, DC. Você percebeu o som do S aí? DC. Cadê o som do S? Não, não, assim, só tem o som do C. Só tem o som do C. Ou seja, nesse caso aqui, essas duas letras aqui, elas estão fazendo duas letras, apenas um som. Isso é um dígrafo. Mas esse aqui, ó, SC cedilha, DSO, duas letras, apenas um som. Mesma coisa. Nelsinho, o SC sempre será um dígrafo? Não. Fixo, só esses que, você volta um pouquinho aqui, aqueles são fixos, né? RR, SS. Às vezes, esses aqui são dígrafos. Por exemplo, na palavra escola, olha para cá. Escola. Palavra escola. A palavra escola, você tem aqui, por exemplo, ó. Tem um dígrafo aqui, pessoal? Tem um dígrafo. Aí você tem que fechar o olho e falar a palavra escola. Escola. O som desse S está sendo pronunciado? Sim. Sai o som? Sim. Sai o som? Sim. Com o som. Esse C aqui faz o som de K, Có, Cu? Faz. Você faz o Có. Então, sim, ele também tem som. Ou seja, aqui você tem duas letrinhas, né? No caso, duas letras. Nesse caso aqui são consoantes. Com dois sons. Isso aqui é um dígrafo? Não, tio, não é. Não é porque para ser dígrafo é apenas um som. Então vamos analisar. Se isso aqui não é um dígrafo, pronto. Então vamos partir. Então vamos ver então se ele é um encontro de consoantes. Então é uma consoante? É. É uma consoante? É. Então aqui você tem um encontro que é duas consoantes com dois sons. Duas consoantes com dois sons. Qual o nome disso? Encontro consonantal. Encontro consonantal. Continuando. Olha só aqui, pronto. Aí aqui mais um caso de um dígrafo. Ó. Exceto. Aqui você só sai o som do C. Ó. Cebola, como se fosse exceto, tá? Então aqui você tem duas letras com apenas um som. O nome disso é dígrafo. Estudar. Olha só, aqui mais um exemplo. Estudar. Duas letras com apenas um som. Isso aqui é dígrafo. Duas letras com apenas um som. Tá? Vamos estudar mais. Pronto. Esse aqui você vai colocar... Esses outros que a gente viu são os dígrafos que envolvem consoantes, tá? Esses que a gente estudamos, esses que nós estudamos agora anterior,
eles sempre vão envolver consoantes, ó. Por exemplo, né? CH, LH, NH, RR, SS, GU, tá? QU, XC, XS, S, C cedilha, SC. Todos esses aqui, eles envolvem o quê? Consoantes. Tem esses aqui, por exemplo, ó, o QU, mas olha aqui o Q de consoante, ó, o Q aqui, ó, a consoante Q. Tem o GU, mas também tem a consoante G aqui. Esses aqui, que eu estou mostrando agora, esses aqui, ó, são os chamados, coloque aí, eu não coloquei, são os dígrafos, dígrafos vocálicos, dígrafos vocálicos, dígrafos vocálicos, vocálicos que envolvem o quê? Vogais. Gente, aí vocês podem também memorizar, tá? É uma vogal, vamos dizer assim, ó, é uma vogal mais um M ou N, tá? M ou N como? Mudos. Ou tá assim, tá? Só para vocês entenderem. Mas vocês sabem que a gente chama de nulos, tá? Ou seja, é um M e um N que não forma, ó, não forma sílaba. Não forma sílaba. Eu vou explicar como, tá? Sílaba. Então, quando o M está mudo? Quando ele não forma a sílaba. Certo? Olha para cá, para esses casos, ó. Tranquilíssimos, tranquilíssimo, ó. Tampa. Esse M forma sílaba? Não. Então, você tem uma vogal mais um M mudo. Aqui também, ó. Vogal mais um M mudo. Aqui também, ó. Vogal mais um M mudo. Aqui também, vogal mais um M mudo. Aqui também, vogal mais um M mudo. Esses são, tá? Dígrafos vocálicos. Por quê? Porque você tem o som da vogal, você tem o som da vogal, ó, você tem o som tá? E o som do M só serve para quê, Nelson? Como ele é mudo, ele apenas serve para dar o som nasal de 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 on, de beleza? Então, o M mudo, ele faz um som nasal. Então, aqui você tem, ó, esse tem som, esse é mudo, tá? Então, você tem duas letras e apenas um som, o som do A. O som do M está mudo. Todas essas aqui são exemplos da mesma coisa. Som do E, som mudo. Duas letras, um som. Som do I, som mudo. Duas letras, um som. Som do O, M mudo. Duas letras, um som. Som do U, M mudo. Duas letras, um som. Quando é que o M é mudo? Quando não forma o quê? Sílaba. Quando não forma sílaba. Beleza? Então, dígrafo vocálico é uma vogal mais um M ou N mudos. Certinho? Continuando aqui. Pronto. Deixa eu apagar isso aqui. Olha só aí agora exemplos com a letra N, certo? Letra N. Então, aí, mesma situação, certo? Então, olha só. Anta, duas letras, um som. Entortar, interno, onda, tá? Untar, são exemplos aí. Beleza?
Exemplo de você tem uma vogal mais um N mudo. Gente, memoriza isso nos exercícios que a gente fez na nossa aula presencial. O que mais deu foi isso, tá? Isso é o chamado dígrafo vocálico. Dígrafo vocálico. Dígrafo vocálico. Dígrafo vocálico. Dígrafo vocálico. Dígrafo vocálico. Não se esqueça. O que é um dígrafo vocálico mesmo? É uma vogal mais um M ou N mudos, tá? Lindinho assim. Decora isso, pelo amor de Jesus Cristo. Certo? Certinho. Bom, vamos lá, continuar. Curiosidade, tá? Curiosidade, curiosíssima, que com certeza vai cair muito na questão, tá? Preste atenção. Eu falei para você que GU, tá? E QU são dígrafos, aí a gente viu, certo? Sempre são dígrafos? A resposta é não, tá? Não são dígrafos fixos. Então, esses não são dígrafos fixos, tá? Ou seja, é necessário observar sonoramente se o som do U é pronunciado ou não, se você faz biquinho ou não, tá? Por exemplo, na palavra quero, na palavra quero, isso aqui é um dígrafo, pois o som do U não sai o biquinho do U, tá? Quero, tá? Então, olha só, aqui é nulo e aqui tem som. Ou seja, duas letras, um som, dígrafo. Duas letras, um som, dígrafo. Mas nem sempre é assim, tá? Olha só essa palavra, tá? A, Gwen, aguentar. Olha só, o som desse U sai? Sim, agu. Faz um biquinho, agu. Aguen. Sai. Sai o som do G, também sai. Ou seja, isso aqui é um dígrafo? Não, não é. Por quê, meu Deus? Para ser dígrafo, ó, o jeito que está aqui, ó, duas letras, dois sons. Isso aqui é dígrafo? Não. Para ser dígrafo é duas letras, um som, tá? Mais uma pergunta. A primeira pergunta é dígrafo? A resposta foi não. É dígrafo? A resposta foi não. Não. É encontro consonantal? É encontro consonantal? A resposta também é não. Não, sim, mas por quê? Encontro consonantal, né? Duas letras, dois sons? Não, não confunde, tá? Volta lá e vê. Encontro consonantal, tá? Duas consoantes com dois sons, muda. Dígrafo é o quê? Duas letras, aí pode ser consoantes ou vogais. Nesse caso aqui, ó, isso é uma vogal, certo? Olha a palavra sagui. Sagui. Você tem aqui ó, o som do U saindo, ou seja, você tem duas letras aqui, dois sons. Então, isso não é dígrafo. Tranqui.
Tranqui. Qui. Olha o biquinho. Faz biquinho? Faz biquinho? Claro que faz. Faz biquinho. Tranqui. Ou seja, duas letras, dois sons. Isso não é dígrafo. Aquoso. Mesma coisa. Duas letras, dois sons. Tranquilo? Revisa direitinho, tá? Terminamos essa parte. Só falta agora, para a gente finalizar as gravações de fonologia, só falta a parte completa de separação silábica, certo? Então, o que é que você tem que fazer agora? Ficou horrível a câmera. Fica muito aberta assim, aí fica horrível. Mas preste atenção, pessoal. Tá? O que você precisa agora é revisar, tá? Veja que a gente estudou encontro consonantal e estudamos dígrafo, certo? O que é que você precisa saber? O conceito de cada um, tá? Encontro consonantal. Duas consoantes com dois sons. Dígrafo, duas letras com apenas um som. Aí nós temos qual é a diferença? A diferença é que no encontro consonantal só pode haver consoantes. No dígrafo, primeiro que no dígrafo é duas letras, um som. Não tem como você confundir, porque o encontro consonantal é duas letras, dois sons. Ou no encontro consonantal, né? Duas consoantes, encontro consonantal. Duas consoantes, dois sons. Dígrafo, tá? Duas letras e apenas um som. Dígrafo, 2, 1. Dígrafo, 2, 1. Beleza? Foca muito também nessa parte que eu falei para vocês, que é um encontro de o dígrafo vocálico, que é quando tem uma vogal mais um M mudo ou um N mudo, certo? Então, dígrafo vocálico. Volta aí um pouquinho, estuda de novo, tá? Beijão, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser.